Você é uma pessoa que, desde que você se lembre, você estava sempre de dieta? Você restringe muito as suas calorias? Fez cetogênica muitos meses ou até muitos anos? Fez jejum intermitente muitos meses ou muitos anos? Pula a refeição toda hora porque esquece de comer ou porque está muito corrida? Geralmente porque está muito corrida. Não toma café da manhã. A primeira coisa que você faz quando acorda é tomar café preto. Você não prioriza seu sono, não tem hora para dormir ou dorme mal. Tá sempre aquele ritmo de extra produção, não aquieta o facho para nada, não tem pausas, né? Não desliga a cabeça nunca. É workaholic, exercita demais, mais de 1 hora por dia, mais de 5, 6 vezes na semana. Se você faz isso, qualquer uma dessas coisas, você está ou no caminho para uma disfunção adrenal, ou você já está em alguma fase da disfunção adrenal. A disfunção adrenal, ela ocorre em fases. Você não acorda um dia e a adrenal não está funcionando mais. Ela começa com uma hiperexcitabilidade, né? Produzindo muito cortisol, muito estresse, muito DH. E depois ela vai diminuindo até quase a falência. Seu cortisol fica bem baixinho, seu DHA fica bem baixinho, né? Então, o que são as adrenais que eu vivo falando aqui? Elas são glândulazinhas, um parzinho que fica em cima dos rins, 5 centímetros de comprimento só, e responsável por tanta coisa, dividido em 2 partes. A parte externa é a medula, a parte externa é o córtex, e o córtex produz o cortisol, o DHEA e a aldosterona. O cortisol é aquele que a gente mais conhece, é o hormônio do estresse, ele te acorda de manhã, né? Ele é ali ativado pela luz solar. Ele é responsável por várias coisas no cérebro que a gente vai falar aqui um pouco. Ele é responsável por elevar a sua glicemia, né? Aumentar o açúcar no sangue para te dar energia para você correr daquele tigre. Porque a resposta ao estresse, ela foi desenhada pelo estresse natural da vida, né? Assim, da vida antiga, e não do estresse da vida moderna. A aldosterona é um hormônio que está regulando ali o volume do seu sangue. Então, ela faz com que a gente perca ou conserve o sódio. Então, uma pessoa estressada literalmente faz xixi com muito sal, perde muito sal na urina. O DHEA, ele é precursor de testosterona, estrogênio, ele tem uma função ali até cognitiva. Alguns poucos estudos falam dele ter uma função com relação à densidade óssea, então pode estar relacionado à osteoporose em situações de baixo DHEA. Então, a parte interna é a medula, e a medula produz adrenalina e noradrenalina, que aí você já sabe. Aumenta ali o batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial, dilata as pupilas, a respiração fica mais ofegante, tudo isso para você também lidar com o estresse, né? E como eu falei, ela foi desenhada, ela é maravilhosa, era para ser muito resiliente, mas a gente ataca tanto essa adrenal nossa que ela agora é muito comum as pessoas estarem em disfunção em alguma dessas escalas de disfunção. E por que eu falei aí da dieta, da cetogênica, do low carb, do exercício? Porque tudo isso é muito estresse na adrenal. Para uma pessoa que já é muito estressada, que ela não tem ali os nutrientes adequados, ela não dorme bem, é péssimo fazer uma cetogênica. A cetogênica é uma estratégia legal de perda de peso, mas tem hora, tem momento, tem pessoa, tem lugar. Né? Mesma coisa com a low carb, mesma coisa com o jejum intermitente, que tem ciência maravilhosa, eu adoro a ciência do jejum intermitente, mas não é para todo mundo. Então fazer isso sem um acompanhamento é colocar a sua adrenal e, consequentemente, a sua saúde em risco, tá? Então, o que é adrenal? Quais são as consequências, né, dessa disfunção da adrenal? Você vai ter um desbalanço de hormônios. Por quê? Porque o DHEA ele é precursor de testosterona e estrogênio. Então, se você está produzindo ou de mais ou de menos, vai ter problema aí com esses hormônios, né? A tireoide também é afetada quando você está estressado, porque o seu metabolismo diminui. A produção de T3 e T4 diminui. A conversão de T3 em T4 diminui. Tudo isso em momentos de estresse. Você começa a ganhar peso aqui na região central, porque o cortisol faz isso, ele deposita essa gordurinha de emergência para proteger os órgãos vitais ali, porque você está, né, num período de estresse, não está na hora de queimar a gordura, está na hora de conservar, para você ter combustível, né, para lutar, para correr, para subir, enfim. Você não consegue perder peso,
né? Mesmo exercitando e comendo direitinho, você não consegue perder peso por causa disso. O metabolismo diminuiu e o cortisol segura ali aquela gordura e fica aumentando o açúcar no seu sangue. O cortisol faz isso, ele aumenta o açúcar no sangue. E aí, eventualmente, depois de um tempo, eventualmente não, pensei em inglês. Como consequência do açúcar alto sempre, você vai ter resistência à insulina. A pessoa vai começar a ter uma hiperativação do sistema imune, porque o cortisol faz isso, tá? Ele ativa o sistema imune para você, se você se cortar ali, você pegar um animal te morder, você não se infeccionar. Só que a hiperativação desse sistema imune, quando ele é muito alta, você pode desenvolver doenças autoimunes, porque elas vão ficar, o seu corpo vai passar a se atacar. Depois, né, das fases lá, quando você já está ativando, o que acontece? O sistema imune cai demais e aí você começa a ter infecção demais. Vive doente. Aquela pessoa que vive doente, né, ela pode já estar naquela fase já final da disfunção adrenal. Como eu falei, ela acontece em fases, né? Ela começa com a hiperatividade e depois ela vai caindo e entra em falência, quase. E aí, o que acontece no cérebro? O cortisol, o que ele faz? Ele aumenta ali uma parte do cérebro chamada amígdala. E a amígdala está relacionada a trauma, ela está relacionada a luta e fuga. Então, ela está relacionada a deixar a pessoa sempre em alerta, né? Assustada com tudo. E quanto mais estresse você tem, mais estímulo tem para aquela área. E aí, essa área fica hiperexcitável, ou seja, qualquer coisinha deixa a pessoa super ansiosa. O que acontece? Ela tem estresse a vida toda, então ela teve trauma lá no passado, ela viveu uma vida estressante, de trabalho estressante, família, vida familiar estressante, não lidou, né, não manejou esse estresse, ela vai ter ansiedade, porque ela vai ficar com essa área do cérebro super excitável. O que acontece também no cérebro? O cortisol, ele diminui, ele encolhe a massa cinzenta do córtex pré-frontal. Os animais não têm o córtex pré-frontal bem desenvolvido. O que essa área do cérebro faz? Ela está relacionada às reações, às emoções. Então, a pessoa que tem essa área pequena, ela age como um animal. Ela fica reativa, ela fica irracional, ela não consegue se segurar, então ela explode muito fácil. Outra coisa que encolhe no cérebro por causa do estresse é o hipocampo. O hipocampo está relacionado a aprendizado e memória. Sabe aquela pessoa que lê a mesma página 500 vezes e não consegue aprender ou não consegue gravar? Não se lembra mais de nada, começa a ficar super esquecida? É porque o cérebro está encolhendo por causa do estresse. Gente, estresse é coisa séria, tá? Então, tudo isso acontece lá no cérebro. E como que a pessoa se sente? Então, como que você acha que está com disfunção adrenal? Você está super fadigada. Se você já estiver lá no fim da disfunção adrenal, mal que você consegue levantar da cama. Por quê? Porque o cortisol é aquele hormônio que te acorda. Se você não produz dele, de manhã você não consegue levantar da cama. Aí o que você precisa? Café. Para você estimular a produção de cortisol. Mas aí o que acontece? Você dá aquela porrada na adrenal. Café, primeira coisa de manhã, sem você ter se alimentado direito, passado uma hora que você acordou, não é legal, tá? Você tá super cansado e dependendo de ali onde que você tá nesse contínuo da disfunção adrenal, você não consegue desligar. Mesmo você estando exausta, sua cabeça tá ali correndo a mil, você não consegue sentar. Você é aquela pessoa que tá sempre andando, comendo em pé e não quieta, né? Ela pode estar ali, ela tá com algum problema de sossego, né? Falta de sossego. A pessoa tem gana por comer sal e às vezes por comer doce, a maioria das vezes por sal. Por quê? Porque a gente está perdendo sal, né? Perdendo não só sal, como potássio, magnésio, todos os eletrólitos a gente perde quando está estressada. Então, por isso é que a pessoa fica louca para comer coisa salgada. Ela se sente tonta quando ela levanta, porque ali esse controle, a aldosterona também faz esse controle da pressão arterial, né? Por causa do volume sanguíneo que ela controla. Então, a pessoa fica tonta, ela perde esse controle. A pessoa não consegue desligar a cabeça. Ela sente, quando ela já está assim na fase final, ela sente muita dor muscular após exercício, porque ela não consegue se recuperar do estresse, né? Ela perdeu essa resiliência que ela tinha de manejar o estresse, então tudo exaure essa pessoa. E aí tem, né, problemas de sono, e, como eu já falei, hormonais e tudo. Então, como que a gente trata, né, para a solução? Então, a gente precisa manejar o estresse. Então, meditação, ter pausas durante o dia,
né? Você ter contato com a natureza, andar no chão descalço, chão de verdade, né? Não o piso sintético, mas a grama, a areia, terra. Fazer o grounding, yoga, exercício, né? Na disfunção, o menos é mais. Então, caminhada, uma natação leve, um pilates leve, uma yoga leve, um tai chi, um qigong, tudo isso para fazer, tem que sim fazer exercício, mas leve. Pesado nessa hora não é bom, porque já é um estresse demais. O seu corpo não está dando conta de lidar com qualquer tipo de estresse. Nem o estresse do jejum, nem o estresse da low carb, nem o estresse do exercício excessivo, nem o estresse de não dormir, nem o estresse de toxinas, nem o estresse de micotoxinas, mofo em casa, nem o estresse de coisa que você passa na pele, nem o estresse de pesticida que come. Então a gente está tentando diminuir sinais de estresse para o corpo, né? O que mais? Mexer com o seu ciclo circadiano, regular ele, então ter aquela exposição solar de manhã, tomar aquele solzinho de 20 minutos de manhã, né? Não ficar com essa luz branca ligada à noite, igual eu tô aqui agora. Ter aquela hora de não ficar em telas, em televisão, 1 hora antes de dormir, para poder priorizar o sono, ter um sono reparador, ter certeza que você está dormindo. Pedir ajuda, né, gente? Amigos, familiares, se você tá com muita coisa, é trabalho, é filho, é casa, é marido, nananã, pede ajuda, né? Tá cheio de gente aí querendo ajudar. A gente acha que vai dar trabalho, mas não, as pessoas estão querendo ajudar. E tratar de trauma, porque o trauma não tratado, ele afeta ali essas partes do cérebro de trauma e te deixam super excitáveis também. E aí você não consegue ser resiliente ao estresse. Então, tratar traumas do passado é muito importante. A dieta ela tem que ter carboidrato suficiente. Para a mulher é entre 100 e 150 mínimo, tá? E aí é carboidrato de boa qualidade, né, gente? Não é para ficar comendo carboidrato sozinho também, né? Eu sempre falo que toda vez isso é um estresse para o corpo. Você come carboidrato puro, dá pico de glicemia, o seu corpo joga insulina, cai demais o açúcar e hipoglicemia é um sinal de estresse enorme para o corpo. Joga cortisol, cortisol aumenta a sua glicemia. Você entende? É uma bola de neve. Então, dieta equilibrada, com proteínas, com fibras, com bastante vegetais, uma dieta que tenha plantas, bastante plantas, como base e proteína de boa qualidade, sem comida processada. Açúcar é um agressor enorme para adrenal, tá? Cafeína, enquanto você estiver com disfunção, diminua ou saia, ou tire completamente. É um vício, é uma droga e tomada certo é ótimo. Tomada errado e em disfunção adrenal só piora as coisas. Álcool estimula a produção de cortisol também, tem que tirar durante o tratamento. Vitamina C tem que ter bastante como suplemento, como nos alimentos, porque a adrenal, interessante, é a glândula que mais utiliza vitamina C no corpo. Então a gente tem que estar sempre garantindo que tem suficiente quantidade de vitamina C no corpo. As vitaminas do complexo B também. Os minerais são importantíssimos, porque quando a gente está em estresse, a gente elimina muitos minerais. Então tem que estar ali hidratando e tendo minerais no corpo. E aí usar as ervas adaptógenas. O que é isso? São ervas que ajudam a modular o cortisol, não deixa nem aumentar muito nem baixar muito. Cogumelo cordyceps, o panax ginseng, a rhodiola rósea, o ashwagandha e várias outras coisas, tudo isso pode ser usado como adaptógeno. Óleos essenciais que ajudam a acalmar também, que é a lavanda, o que mais? A mirra, o frankincense, tudo isso ajuda a acalmar a pessoa, tá? O frankincense é o óleo de olíbano, ele tem 3 nomes, óleo de olíbano e qual que é o outro nome? Boswellia. Então, tudo isso vai ajudar, porque as adrenais, apesar de pequenininhas, são responsáveis por coisas muito importantes no corpo e disfunção nessas glândulazinhas. Uma vez que você chega lá no fim, é difícil demais recuperar. Então, cuidado aí com os excessos, não só excessos de coisas que são vistas como ruins, né, que é estresse, falta de sono, mas também de exercício e dieta restritiva demais.